Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao verso de número 15, que diz: E vi um grande trono branco, o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você pode sentar. Meus irmãos, antes de tratarmos do texto que acabamos de ler, penso que seja necessário fazer 3 afirmações. Se não, vejamos. Primeiro, os homens sempre zombaram de Deus e de sua palavra. Isso não é de agora. Sempre a humanidade caída, perdida, depravada, zombou de Deus. A prova disso é que durante o carnaval, em todo o país acontecerão bailes, desfiles e festas, exaltando o pecado, celebrando o diabo e festejando a iniquidade. Quem não se lembra, por exemplo, quando em 2019... a escola de samba Gaviões da Fiel mostrou, numa cena de péssimo gosto, onde Satanás surrava um aparente Jesus? Ou mesmo, agora no início de 2025, quando uma multidão no Rio Grande do Sul celebrava também um striptease de Cristo. Segundo lugar, os homens não acreditam na justiça divina. Visto que pecam e vivem na prática do pecado como se jamais pudessem receber a punição de suas transgressões. Quantos de nós, por exemplo, já não ouvimos falar que Deus não existe e que, portanto, essa história de justiça ou juízo não passam de uma invenção religiosa para enganar os incautos, os indoutos? Quantos já não ouviram de que esse papo de cristianismo e de Jesus que veio e que foi até um bom homem, mas que prometeu que vai voltar, não passa de uma história, de um conto da carochinha, que de certa forma foi criado para produzir e proporcionar manipulação religiosa no coração dos homens? Terceiro lugar, os homens, na verdade, nem em Deus acreditam. Até porque nutrem em seus corações a ideia de que o mundo está desgovernado e que as maldades vivenciadas pela humanidade não podem ser punidas por um Deus ao qual sequer acreditam. No entanto, as Escrituras nos mostram um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. As Escrituras revelam que esse Deus único e verdadeiro está acima de todas as coisas. Na verdade, esse Deus manda, Ele governa, Ele é o Senhor absoluto. O Deus a qual eu e você servimos reina e tem controle sobre todas as coisas.
e absolutamente nada foge aos seus desígnios. As Escrituras afirmam que o governo está em suas mãos e que ele possui domínio sobre tudo aquilo que acontece no céu e na terra. O Deus Todo-Poderoso governa o mundo e a história. Desde o princípio ele se revelou como grande eu sou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Altíssimo Deus. A ele pertence todo o poder e toda a autoridade para fazer aquilo que lhe agrada. Ademais, o mundo e tudo que nele há é o seu mundo. E toda criatura que nele vive é controlada por sua soberana vontade e poder. Digo mais, meus irmãos, não existe atributo de Deus que ofereça mais conforto aos seus filhos do que a doutrina da soberania divina. O mundo não segue por suas próprias vontades, os destinos dos homens não estão debaixo do seu próprio querer. O destino dos homens está debaixo do domínio, do governo, do Deus soberano que controla todas as coisas. O texto que lemos é de uma riqueza estrondosa. Isso sem falar na profundidade teológica que encontramos em cada palavra desses versos. Assim, queridos irmãos, de forma sucinta e objetiva, gostaria de, nos próximos minutos, tratar de forma efetiva de pelo menos 4 verdades relacionadas ao juízo final, relatadas por João nesse texto. Se não, vejamos. A primeira verdade que o texto nos mostra é que existe alguém assentado no trono. Eu vou repetir. Existe alguém assentado no trono. Observe que João dá início ao relato sobre o juízo final, olhando para o trono, mas também olhando para aquele que se assenta no trono. Veja que o verso bíblico diz que esse trono é branco, que aponta para a pureza, santidade e retidão daquele que se assenta no trono. Agora é interessante observar que a gente não vê sobre o trono um arco-íris. Você não percebe nesse ambiente do juízo final uma manifestação diferente a não ser da cor branca no trono. O que aponta para que nesse momento não haja mais possibilidade de salvação, não há mais possibilidade de graça e misericórdia, e nem tampouco pacto de esperança, porque o tempo do juízo chegou sobre os homens. Em segundo lugar, o texto também diz que o trono é grande, o que aponta para a onipotência de Deus. Na verdade, os homens, tanto os grandes como os pequenos, os reis e poderosos, assim como os pobres, cultos e incultos, doutos e indoutos, todos estarão em pé diante do trono. Mas João também nos diz quem é o seu ocupante, quem é aquele que se assenta no trono, quem é aquele aos quais os homens se apresentarão. Ele é o grande eu sou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso e o El Shaddai. Sim, há um trono cujo domínio abarca até Adão, ao último homem. Nós não estamos sem governante, nós não estamos sem legislador e sem juiz. Esse mundo não tem sido entregue para que os homens façam o que quiserem, sem um legislador ou mesmo um vingador, sem que outorgue, recompensar e impor castigos sobre aqueles que viveram na prática do pecado. A segunda verdade é que naquele dia todos estarão diante daquele que se encontra sentado no trono. Todos estarão diante do juiz.
os grandes, os pequenos e os poderosos de todas as eras. Os juízes iníquos, os que viveram na prática do pecado, os que zombaram de Deus, os que riram da sua palavra, os governantes, os vassalos, os ricos, os pobres, todos estarão em pé diante do Senhor, e absolutamente ninguém poderá ausentar-se deste grande tribunal. E naquele dia, ao som da voz do grande eu sou, os mortos sairão de onde estão. O mar devolverá os que lá morreram, a morte e o Hades também. A voz do Senhor, os homens estarão diante daquele que tem poder e domínio sobre todas as coisas. E o texto nos mostra que a presença do Senhor será terrível e espantosa, visto de que sua presença fugiram a terra e o céu. Contudo, nenhum homem poderá fugir do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, do grande eu sou. E estarão lá os governantes desse mundo. Alexandre o Grande estará lá. Todos os 12 Césares, Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Óton, Vitélio, Vespasiano, Tito, Domiciano, todos estarão lá. Estarão os Herodes e Pôncio Pilatos, estarão lá Napoleão Bonaparte, Karl Marx, Engels, Vladimir Lenin, Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Joseph Stalin, os políticos e juízes de todas as nações, incluídos políticos e juízes brasileiros, todos estarão lá diante do trono. E o texto diz que os livros serão abertos. E que os homens serão julgados segundo as suas obras. Serão julgados pelas palavras proferidas. Você já se deu conta que os homens prestarão contas por tudo aquilo que disseram? Pelos seus falsos testemunhos? Pelos pecados cometidos? Pelos impropérios falados, pelas palavras de baixo calão, e por tudo aquilo que disseram, estarão diante do trono. Os homens também serão julgados pelas suas iniquidades. As Escrituras dizem que não existe um homem sequer que não cometa pecado, e que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra do Senhor afirma que ninguém, absolutamente ninguém, tem a possibilidade ou a capacidade de justificar-se diante do Eterno, porque o homem é pecador, e eles serão julgados por suas iniquidades. Serão julgados pelos seus pensamentos, serão julgados por suas obras. E ali constatarão que pelas obras ninguém poderá ser salvo. Por mais probo, ético, honesto que tenha sido, ninguém será salvo pelos seus próprios méritos. Por mais correto, por mais íntegro, por mais ética que tenha sido a sua vida, ninguém poderá ser salvo. O dia do juízo final terá um juiz, mas não terá jurados. Haverá acusação, mas não haverá defesa. Terá sentença, mas não haverá apelo. E a única maneira de escapar desse julgamento é ter sido justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a Bíblia afirma que os eleitos, aqueles que foram justificados por Cristo,
que tiveram seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, não serão lançados no lago de fogo e enxofre. Se por um lado haverá desespero entre os homens perdidos, imagine uma multidão incontável, milhões e milhões de pessoas, aqueles que zombaram, que ridicularizaram, aqueles até mesmo que acharam que mediante as suas obras ou por seus comportamentos aparentemente religiosos poderiam herdar a benevolência de Deus, todos desesperados, sem a menor possibilidade. Chegou o dia da vingança, chegou o dia do nosso Deus, chegou o dia da ira do Senhor. Entretanto, do outro lado haverá aqueles gratos a Cristo por ter morrido na cruz do Calvário e justificado, dando a vida eterna a eles. Os livros foram abertos e os homens foram condenados por suas obras. Mas o texto diz sobre um outro livro, o livro da vida, que contém os nomes de todos os eleitos de Deus, que neles foram escritos desde a fundação do mundo. Aliás, meus irmãos, mais importante do que ser listado num hall de igreja, ou mesmo numa biografia de heróis da fé, ou ter sofrido grandes provações por uma religião, maior privilégio é ter o nome escrito no livro da vida. Para estes que tiveram seu nome escrito no livro da vida, o destino final será o novo céu e a nova terra, onde não haverá pecado, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas e nem tampouco morte. Lá habitaremos com aquele que nos salvou e nos redimiu por toda a eternidade. A Consciência Cristã é um evento 100% gratuito, mas você já se perguntou como é que ele acontece? Pois é, ele acontece por meio de mantenedores que ajudam essa obra, pois através dela nós conseguimos alcançar quase 100 mil pessoas durante os dias do evento, mas também, através da manutenção, nós conseguimos sustentar uma estrutura que garante o alcançar milhões de pessoas durante o ano através das nossas plataformas digitais. E você pode fazer parte dessa missão, tornando-se mantenedor. Ao tornar-se mantenedor, você vai poder ter acesso a alguns presentes que nós damos como forma de gratidão para você. E os presentes são os seguintes: 4 livros ao longo do ano, 10% de desconto extra na Felic no Souviria Oficial e kit conferencista exclusivo durante um evento. Seja um mantenedor da Consciência Cristã. Só é acessar cc.org.br e se inscrever. A quarta verdade, o quarto ensino que o texto nos traz é que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. A gente vive num tempo politicamente correto, dominado pelo wokismo, onde a gente não pode falar determinadas pessoas ou determinadas coisas que as pessoas se ofendem. Eu já ouvi pessoas dizendo que não pode falar sobre pecado, afinal de contas nós precisamos ser uma agência religiosa absorta em misericórdia. E nessa perspectiva fala-se de tudo, canta-se tudo, prega-se tudo, mas não trata-se absolutamente nada quanto à relevância e importância do pecado. Eu conheço a história de um pastor que ele assumiu uma igreja e começou a pregar as doutrinas fundamentais da fé cristã, dentre elas o pecado, e estava numa série de mensagens pregando sobre o pecado, quando numa tarde uma tarde de domingo, o telefone na sua casa tocou, e uma voz distorcida dizia o seguinte para a esposa do pastor: diga para seu marido parar de falar sobre pecado, nós não estamos gostando disso. O povo tem uma semana muito dura, a vida das pessoas é uma vida de muita dificuldade, e falar sobre pecado vai trazer um peso ainda maior, e para piorar a situação, ele tem pregado sobre inferno. Deus é bom e Deus não trata especificamente de inferno, disse a voz.
Ele continua pregando, até que ele descobriu que quem tinha feito a ligação tinha sido o presidente da junta diaconal da igreja dele. E ele pôs o versículo em prática: resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Mas o que me chama a atenção é que nós vivemos numa época onde não se trata especificamente das consequências do pecado. E a Bíblia diz que no dia do juízo final, o lago de fogo será o lugar em que os ímpios viverão para sempre separados do Deus vivo e sofrerão eternamente as tormentas do inferno. O lago de fogo será o lugar também onde Satanás e seus anjos serão atormentados. Observe, a Bíblia nos mostra que nem no lago de fogo e enxofre Satanás é rei. Já se deu conta que existe entre os evangélicos uma doutrina meio que ressuscitou, uma percepção meio que ressuscitou o maniqueísmo? É aquilo que eu chamo dos neomaniqueístas, que dizem que o diabo tem poder de um lado, Deus tem poder de outro, e parece que quando estão disputando uma briga, Deus vence algumas e o diabo vence outras. Não é isso que as Escrituras nos mostram. As Escrituras nos mostram um eu sou, o rei, o governador, o Senhor, que controla desde as coisas, desde o Éden até o juízo final. As Escrituras nos mostram que nem no inferno Satanás reina. Quem reina é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Terceiro, a Bíblia nos mostra que o tormento dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. Em nenhum momento a Bíblia ensina o universalismo. Em nenhum momento a Bíblia ensina o aniquilacionismo. Muito pelo contrário. Ela nos mostra que a penalidade dos homens será eterna. Mas eu quero caminhar para o final desse sermão, convidando você a ler mais um texto em Apocalipse. Capítulo 22, verso 12 ao 14. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou. Leia comigo. Eu sou o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Mais uma vez, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E o escritor sagrado diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Queridos irmãos, as Escrituras nos mostram que quanto aos incrédulos, ou mesmo aqueles que zombam de Deus, dizendo que Ele não existe, eu quero dizer a vocês que de certa forma eles estão certos. Deus não existe. Deus na verdade não foi criado. Deus Ele é o Senhor, Ele é o eu sou, Ele tem o controle sobre todas as coisas, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele nos regenerou mediante o seu Espírito Santo, nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e por causa dele nós temos a esperança da vida eterna, temos a esperança de vivermos juntamente com ele no novo céu e na nova terra. O nosso Deus Ele é o grande eu sou. E aos seus pés se prostrarão todos os homens, reconhecendo que não existe ninguém acima dele. Vamos à aplicação do texto e caminhar agora assim para o final do sermão. Algumas verdades que nós precisamos entender e jamais esquecer. A primeira,
Pode até parecer, mediante o aparente triunfo do mal, pode até parecer que o mundo está desgovernado, pode até parecer que os inimigos ou os adversários da nossa alma têm logrado êxodo contra a igreja a qual nós estamos inseridos. Pode até parecer de que Deus não é soberano, mas Ele continua sentado num alto e sublime trono. Desde o Éden, o Senhor está no controle de todas as coisas. Segundo lugar, não se indigne com a zombaria dos homens. Nós olhamos às vezes as manifestações quanto ao cristianismo e quanto ao Senhor Jesus Cristo e ficamos às vezes indignados, o que é absolutamente normal. Mas do alto trono o Senhor olha e zomba e ri deles, porque quem na verdade está com controle sobre todas as coisas e domínio sobre tudo e até mesmo sobre os homens é o Deus Todo-Poderoso. Aliás, quem de nós tem controle sobre o coração que bate no peito? Quem que se encontra aqui presente pode dizer que daqui a 20 minutos estará vivo? Quem aqui tem controle sobre sua própria saúde? Nós não sabemos de absolutamente nada. O que sabemos é que Ele está no trono. Terceiro lugar, nosso coração não deve ser tomado pelo desespero, mas pela esperança. Esperança. Aqueles que tiveram ou que estiverem diante do Senhor e quando os livros forem abertos não terão mais esperança, não poderão ser justificados por suas obras. Mas os crentes, os eleitos, os cristãos, os salvos, aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida por graça, simplesmente graça, olharão com esperança para o novo céu e para a nova terra. Aliás, essa é a nossa esperança. Nossa esperança não está nesse mundo. Por isso nós não procuramos na festa da carne algo que nos satisfaça, que na verdade não nos pode satisfazer. Nossa esperança está na certeza, na convicção de um Deus todo-poderoso, que reina sobre todas as coisas, que governa e controla sobre tudo e todos. Em quarto lugar, nós somos chamados a viver, enquanto isso não acontece, para a glória dele. Como diz a canção antiga, caminhando e cantando, eu vou para Canaã. Amém? Quantos estão caminhando para Canaã? Nós não estamos preocupados e nem devemos estar preocupados com as consequências desse mundo mau. Nós estamos caminhando em direção à terra prometida. Temos a certeza de que naquele dia vindouro, não será por méritos, ou não foi por méritos que nós fomos salvos, mas sim especificamente por causa desta bendita graça. Eu lembro de uma canção composta pelo meu amigo Estênio Márcios. Vou tentar não cantar, os pouparei dessa tragédia, mas eu vou lembrar a letra dela. A letra é mais ou menos assim. Ele disse que sonhou e acordou na porta do céu. Ele tinha morrido. E ele falou para o anjo, eu quero entrar. E o anjo falou, deixa eu olhar aqui para ver se o seu nome
ele está escrito nos livros. E o anjo falou, eu não estou vendo nada aqui. Ele, procura com calma. E ele começou a olhar e disse o seguinte, esses pecados todos foi você que cometeu? E ele disse sim. E o anjo diz, no sonho, como é que você tem coragem de vir aqui? E aí ele responde ao anjo dizendo, procura num livro antigo, escrito por letra, com tinta vermelha. E o anjo procurou e encontrou escrito, está perdoado. Essa é a nossa esperança. O nosso Deus, Ele é o grande eu sou. E aos seus pés se prostrarão todos os homens. Filipenses vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Deus é quem rege a história. Ele é o grande, soberano e maravilhoso eu sou. Vamos ficar de pé e vamos orar. Obrigado, Jesus, pela promessa da vida eterna. Obrigado, Senhor, pela certeza de que nós temos, que nós possuímos, de que pelos méritos de Cristo, nossa dívida foi paga. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Leva-nos a descansar em Ti e confiar em Ti, tendo a certeza de que, apesar de que o homem mau zomba do Senhor, o Senhor está no controle e continua no controle de todas as coisas. E que, enquanto vivermos nessa terra, como peregrinos, sejamos crentes, dispostos a viver para a Tua glória e para mostrar ao mundo a grandeza do grande Deus. Este vídeo que você acabou de assistir foi gravado na Consciência Cristã 2025, um evento que ocorre todos os anos aqui em Campina Grande e que reúne centenas de pessoas para ouvir uma exposição fiel e profunda das Escrituras Sagradas. Para conhecer mais, acesse cc.org.br.